Vamos lá então, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Irmãos, João observa algo espetacular, um novo céu e uma nova terra. Lá em Gênesis são criados os céus e a terra. Em Apocalipse, tudo é feito de novo. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, gloriosa esperança. Vamos lá, versículos de 2 a 4. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, neste momento João declara uma gloriosa união entre o céu e a terra. Deus habitará com os homens, aleluia. O tabernáculo já não terá, ou melhor, o tabernáculo já não será mais temporário. Já não haverá choro, dor e nem morte, pois tudo será novo e maravilhoso. E só nos resta aqui glorificar o nome do eterno Deus, hoje e sempre, aleluia. Que esperança bendita, meu Pai. Versículo de número 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O Senhor, prevendo que alguém poderia achar que esta visão seria fantástica demais, tamanha a sua maravilha, faz questão de frisar para que João a escrevesse, lembrando que suas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha só, irmãos, preste bem atenção. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Lá em João, capítulo 1, está dizendo o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Quem é o Pai? Quem é? A quem João está se referindo aqui na palavra? É o Pai? Não, é Jesus Cristo. E aqui o texto está dizendo: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. A Bíblia diz: sem ele nada do que foi feito se fez. Então quem é que está no trono, irmãos? É Jesus, o único Deus verdadeiro, é Jesus. Vamos para a comprovação, versículos 6 e versículo 7. E disse-me mais. Quem é que está dizendo mais, irmãos? Aquele que está sentado no trono. Mas será que é Jesus mesmo? Olha só, olha o que ele disse: está cumprido. Ele plagiou sua própria palavra, né, quando estava na cruz. Está consumado, está cumprido, cumpriu-se, consumou-se, está cumprido. Olha só a prova de que é Jesus que está sentado no trono, e muita gente dizendo que Jesus não é Deus. Olha só, veja o que João está dizendo: o que estava sentado sobre o trono disse. Aí a gente vem e vamos ver o que ele disse: eu sou o alfa e o ômega, versículos 6 e 7, o princípio e o fim.
A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu quem? Eu quem, irmãos? Jesus. E eu serei o seu Deus, e ele será o quê? O meu filho. Ué, mas não é o pai? É o filho, é o pai. O pai e o filho são um. Eu serei o seu Deus, Jesus dizendo, e ele será meu filho. Jesus nos chamando de filhos. Mas pastor, será que é Jesus mesmo? Sim. Quem é que disse na cruz está cumprido, está consumado? Quem é que disse em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Quem foi que disse? Quem foi que disse na palavra de Deus, Novo Testamento, quem tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida? Quem foi que disse? Foi Jesus. Quem foi que disse, quem vencer herdará todas as coisas? Jesus. Ele está dizendo, eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Não tem dúvida, o que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Quem está no trono, irmãos, é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. O trono é de Deus, Deus é um, mas este um subsiste em três personagens, três personas, tá? Então é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Jesus disse na cruz está consumado, e agora diz que está cumprido. São coisas semelhantes. É uma confirmação de que ele é o grande vitorioso e cumpridor de todas as promessas de todos os tempos, e é notória a todos. A fonte da água da vida jorra sem cessar, e feliz é todo aquele que beber dela. Note que há uma condição para usufruir das bênçãos celestiais. Qual é a condição, pastor? Vencer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o vencedor. Não tem esse negócio, estou uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre, desde que você persevere até o fim, para que seja declarado um vencedor. São os vencedores que vão usufruir dessas bênçãos. Amém? Vamos lá, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. É interessante, irmãos, nesse versículo, a gente vê muitas coisas relacionadas a muitos mandamentos, né? Timidez. O que é timidez? Ah, pastor, eu sou tímido, eu vou para o inferno? Não. Timidez são aqueles que negam a Jesus por ter medo de perder a sua própria vida. E quem ama Jesus não tem que ter medo de perder a sua própria vida, não tem que ter medo de perder os filhos, não tem que ter medo de perder o marido, a casa. Quem ama Jesus não tem que ter medo de perder o emprego, não tem que ter medo de perder um bom salário. Quem ama Jesus não é tímido. Aqui está dizendo que quanto aos tímidos, eles vão para o lago de fogo e enxofre, vão para o inferno. Não seja tímido, seja um guerreiro do Senhor, quer para viver, quer para morrer, quer para ganhar, quer para perder. Vamos seguir a Jesus, não vamos desistir deste evangelho. Está aqui. Quanto aos tímidos, o seu lugar será no lago de fogo. E aos incrédulos, ou seja, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. E se eu não crer, pastor, será condenado. Aos abomináveis, aos que praticam toda sorte de feitiçarias, de zombarias, de blasfêmias contra o Senhor, que fazem coisas que Deus odeia, né? Esses também serão lançados. Os homicidas, não matarás, né? 10 mandamentos. Os fornicadores, não cobiçará a mulher do próximo, né? Os feiticeiros, aqueles que consultam os espíritos dos mortos, os idólatras,
mais uma vez os 10 mandamentos, né? Tem aqui, né? Os fornicadores, 10 mandamentos, nós temos aqui os idólatras, né? Não terás outro Deus além de ti, tá? 10 mandamentos, os mentirosos, não dirás falso testemunho, 10 mandamentos, né? Porque a sua parte será no lago de fogo. Interessante que não fala no sábado. Olha, pastor, porque em parte nenhuma a igreja é cobrada com referência ao sábado. Observaram isso? Paulo faz uma relação de pecados, né? Maledizentes, beberrões, os glutões, os que mentem, os maldizentes. Em nenhum momento Paulo cita os que quebram o sábado. Em nenhum momento Jesus cita os que quebram os sábados. Os 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento, mas o sábado não é repetido. Por que o sábado não é importante? O sábado, na minha opinião, é o nosso maior anseio dos 10 mandamentos. É o que tem de mais interessante para nós, foi feito por causa do homem, é o que mais importa. Por quê? Porque o sábado é o nosso descanso eterno em Cristo. Entenderam agora? O sábado é um mandamento tipológico dado para os judeus, exclusivamente para os judeus, e ele nos traz, tá, a esperança de um descanso eterno em Cristo. Hebreus capítulo 4. E lá em Colossenses 2,16, Paulo explica: não julguem por causa dos dias de festas, luas novas e por causa dos dias de sábado. Por quê? São tipologias, tá? O sábado não é citado aqui como uma quebra por Jesus, nem por Paulo, nem por ninguém, com referência à igreja, porque ele é um mandamento exclusivamente tipológico dentro da lei moral. É um mandamento dado para que a gente saiba o que é o seu significado maior, tá? Excelso. A essência do sábado é o nosso descanso eterno em Cristo. Então eu posso trabalhar 7 dias por semana? Não. Você trabalha 6 dias e descansa no 7º. Esse 7º dia é um dia de descanso. Nós chamamos esse dia de domingo. Podia chamar de uma quarta-feira? Nós chamamos de domingo esse dia de descanso. Por que nós fazemos isso? Porque o corpo precisa do seu devido descanso, porque trazemos também à nossa memória a ressurreição de Jesus Cristo e a criação do nosso eterno Pai, do nosso Deus, tá bom? Então, sempre reserve um dia depois de 6 trabalhados para descansar, e esse dia, o seu descanso, seja oferecido ao Senhor, porque o nosso descanso verdadeiro será na eternidade, tá? Hebreus capítulo 4. Vamos lá. Jesus, no versículo anterior, irmãos, ele diz que o vencedor, ele dará todas as coisas. E nesse versículo que nós lemos agora, né, versículo 8, ele explica o que temos que vencer. Pois o que deliberadamente praticar tais pecados que aqui foram relacionados, será lançado no lago de fogo, tá? Versículos 9 e 10. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. O anjo mostra a João a esposa do Cordeiro, como sendo a grande cidade, a santa Jerusalém. E isso se refere aos santos. Não estou falando de Santo Antônio, São Marcos, São Lucas, São João, não é isso não, irmãos. Aos santos são todos os redimidos por Cristo, tá? Isso se refere aos santos, os habitantes da grande cidade, aos componentes da igreja do Senhor, pois sabemos que a igreja do Cordeiro, durante o seu tempo na terra, era chamada de a noiva do Cordeiro, né? E agora, após as bodas, é chamada de a esposa do Cordeiro. Então, a igreja, antes do arrebatamento, ela é chamada de a noiva do Cordeiro. Depois que Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, levar para o céu e voltarmos, passarmos pelo milênio, vamos passar pelas bodas do Cordeiro, nós seremos chamados, depois das bodas do Cordeiro, seremos chamados de a esposa do Cordeiro. Tudo isso é uma simbologia, tá? Para nós compreendermos o amor que Deus tem por cada um de nós, ao ponto de chamar a sua igreja de esposa. É uma maneira figurada de se expressar o eterno amor de Jesus Cristo para com o seu povo, tá bom?
Versículo 11: e tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Irmãos, o fato de lermos o nome jaspe aqui, para a pedra citada, não nos parece, tá? É apenas o que eu estou pensando, não parece tratar-se da pedra que nós conhecemos hoje, com esse nome, pois jaspe, o jaspe que nós conhecemos, ele é meio opaco, tá? Ele é apenas semi-precioso. Então, o jaspe ele é meio que opaco e ele é meio que semi-precioso. Por isso, não acreditamos tratar-se da pedra jaspe que nós conhecemos. E a pedra que mais se aproxima ao que o texto nos quer comunicar é o diamante, tá bom? É o diamante. Embora haja a possibilidade de se interpretar esta passagem de outra maneira, porém o mais importante é reconhecer que a luz de Deus, ela é preciosíssima, tá bom? Vamos lá, versículos 12 e 13. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. Irmãos, os anjos nas portas nos indica que esta cidade terá uma eficiente segurança. Não que algo ou alguém possa ameaçá-la, pelo amor de Deus. O que se entende é a mensagem de segurança que estes anjos trazem. É apenas simbólico para nos trazer esta impressão gloriosa e eterna segurança. Porta nos faz pensar em acesso. E o fato das portas da Nova Jerusalém levar os nomes das 12 tribos de Israel nos faz recordar de que a salvação, o acesso aos céus, ela vem dos judeus. Vamos lá para João capítulo 4, versículo 22, onde nós lemos: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? Vamos lá? Encerrando então, não, desculpa, versículo 14, é isso, né, Diné? Versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Sabemos, irmãos, que Jesus é a pedra principal, e aqui notamos que os seus apóstolos compõem os fundamentos da cidade. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos lá? Versículos 15 e 16. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Irmãos, o anjo que falava com João declara que a cidade era um cubo, era um quadrado, e media 2.200 quilômetros, sendo que o seu comprimento, largura e altura eram iguais. É bem grande, né? Isso aqui, provavelmente, pode ser que esteja tratando de algo figurado, né? Para trazer uma impressão de grandeza, tá? Pode ser que seja realmente nesta medida exata, tá? Pode ser literal e pode também ser algo figurado. Existe também esta possibilidade, tá bom? Vamos lá, versículo 17. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Então, a altura do muro, irmãos, da cidade, era de 64 metros, bem alta, né? Vamos então encerrar, lendo um grupo maior de versículos agora, porque estão falando
O mesmo assunto, tá? O comentário vai ser curto. Versículos de 18 a 27. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista, e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Meu irmão, você consegue imaginar a beleza que será aquilo? Meu Deus! João passa a descrever o indescritível. Ele observa um espetáculo de cores, de preciosidades, que o faz lembrar do que existe de mais precioso na terra, irmãos. Não sabemos se tal descrição é literal, mas seja como for, será lindo presenciar tal grandiosidade. Amém? Vamos continuar, versículos 22 em diante. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, aleluia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se vocês procurarem esta igreja no Google, ela vai ter lá horários de funcionamento, aos domingos, das 18 às 20, às quintas-feiras, das 20 às 21. Então nós somos limitados aqui para oferecer um espaço de adoração ao eterno Deus. Porém aqui o texto está dizendo, está gritando que lá não haverá noite, as portas estarão abertas de noite, o povo do Senhor estará adorando para todo sempre. Que alegria, que gozo indescritível, aleluia. Esta descrição nos emociona, pois será exatamente aqui onde passaremos, aqui que eu digo, neste lugar, onde passaremos a eternidade com Deus, em meio a muita paz, alegria, sem dívida, sem pandemia, sem choro, sem tristeza, sem depressão, para sempre, tá? Em um mundo em que não se conhecerá a palavra necessidade, a dor, desespero, pranto, escuridão, demônios, acusações, tentações, pecado, não, tudo isso será riscado do dicionário de toda a humanidade, aleluia. Ali não haverá 6 dias trabalhados para um 7º de descanso, ali só teremos um 7º eterno de descanso. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, hoje e sempre, amém. E assim encerramos